Nunca pensei que ia precisar falar sobre isso, mas depois de 5 anos, ainda não consigo dormir direito, lembrando daquela noite no cais do Porto de Santos. Na época, eu estava passando por uma fase muito difícil. Tinha perdido meu emprego na empresa de exportação onde trabalhei por 12 anos. As contas começaram a se acumular e minha esposa acabou voltando para a casa da mãe dela com nossos 2 filhos. Aí então, lembrei que meu avô tinha sido pescador a vida toda e ainda guardava seus equipamentos de pesca no porão da casa. Todo mundo sempre falava que aquele cais era amaldiçoado, principalmente depois do que aconteceu em 1942, quando 23 pescadores sumiram em menos de 2 meses. Eu já tinha visto até uma reportagem antiga sobre isso no Jornal da Cidade, com fotos em preto e branco mostrando os barcos vazios que foram encontrados. Mas sabe como é? Quando o desespero bate, a gente acaba fazendo cada besteira. E foi assim que eu decidi que ia tentar a sorte pescando de noite, mesmo sabendo de todas as histórias. Cheguei no cais por volta das 11 horas da noite, o lugar estava completamente deserto e só dava para ouvir o barulho das ondas batendo nos pilares de madeira. Confesso que já comecei a sentir um frio na barriga assim que pisei naquelas tábuas antigas que rangiam a cada passo que eu dava. O cheiro forte de maresia misturado com peixe podre fazia meu estômago revirar. Mas mesmo assim, continuei andando até encontrar um bom lugar para jogar as redes. Estava tão concentrado arrumando os equipamentos que demorei um pouco para perceber aquela figura estranha, parada lá no final do cais. Era um homem usando um chapéu escuro e um casaco comprido antigo, daqueles que a gente só vê em filme de época. Ele estava de costas, completamente imóvel, como se fosse uma estátua. No começo, tentei ignorar. Afinal, tinha que me concentrar na pesca, mas a cada vez que eu olhava naquela direção, sentia que ele estava um pouco mais perto, mesmo sem ter ouvido nenhum passo. Aquela sensação de estar sendo observado começou a me deixar cada vez mais nervoso. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as redes direito, e o suor frio escorria pela minha testa, mesmo com aquele vento gelado do mar. Tentei me convencer que era só impressão minha, que aquilo devia ser alguma sombra ou decoração do cais. Mas toda vez que eu juntava coragem para olhar de novo, lá estava ele, cada vez mais próximo. E o pior é que não tinha barulho nenhum rangido das tábuas de madeira, nada. Só aquele silêncio pesado que era cortado pelo barulho das ondas. Aí me lembrei das histórias que meu avô contava, de como tinha ajudado nas buscas dos pescadores desaparecidos quando era jovem. Ele sempre falava que os barcos foram encontrados com tudo no lugar, as redes ainda jogadas no mar, como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado. Naquela hora, meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca, e minha respiração ficou tão pesada que eu tinha que me esforçar para puxar o ar. Quando dei por mim, já tinha passado mais de 1 hora e minhas redes continuavam vazias. Foi aí que resolvi que era melhor ir embora. Aquilo não estava certo. Mas quando me virei para voltar, percebi que o cais parecia diferente, mais longo do que eu lembrava. Comecei a andar rápido, depois a correr, mas parecia que não saía do lugar, que o caminho de volta só ficava mais comprido. As luzes do porto, que antes dava para ver claramente, agora pareciam cada vez mais distantes, como se estivessem sumindo na neblina que começou a aparecer do nada. Meu corpo inteiro congelou quando senti uma presença atrás de mim, tão perto que dava para sentir um cheiro forte de água do mar e algo podre. Foi então que ouvi aquele sussurro, uma voz rouca e fria como o vento. Você é o substituto. Era aquele homem. Eu sabia que era, mas meu corpo não conseguia se mexer para olhar para trás. Minhas pernas pareciam presas no chão. Não sei dizer quanto tempo fiquei paralisado daquele jeito, sentindo aquela respiração gelada na minha nuca. Minha mente estava uma confusão total. Não conseguia pensar direito. Era como se tudo tivesse virado um pesadelo, do qual eu não conseguia acordar.
O cheiro de podridão foi ficando cada vez mais forte, me dando ânsia, e comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do mar. Pareciam gemidos, abafados, misturados com o som das ondas. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Era como se algo estivesse apertando minha garganta. As histórias que sempre ouvi sobre aquele cais começaram a passar pela minha cabeça igual um filme. Todo mundo falava que os pescadores que desapareceram nunca mais foram encontrados, nem os corpos. Agora eu entendia por quê. Senti algo gelado e molhado segurando meu braço. Uma mão que não parecia humana. Os dedos eram compridos demais e a pele tinha uma textura estranha, como se estivesse em decomposição. Naquele momento aconteceu algo que nunca vou conseguir explicar direito. O cais começou a ranger de um jeito ensurdecedor, como se toda a estrutura estivesse se movendo, e senti o chão embaixo dos meus pés afundando aos poucos. O desespero foi tão grande que finalmente consegui me mexer. E quando olhei para trás, vi que o rosto daquele homem era apenas um buraco escuro embaixo do chapéu, como se não existisse nada ali. Mas o pior não era isso. Ao redor dele, tinha várias outras figuras parecidas emergindo da água, todas usando roupas antigas e encharcadas, se arrastando pela madeira do cais como se fossem sombras. Não sei como consegui, mas minhas pernas começaram a se mover sozinhas, e saí correndo sem olhar para trás, tropeçando e quase caindo várias vezes. Corri tanto que meus pulmões pareciam que iam explodir, até que finalmente vi as luzes do porto ficando mais próximas. A próxima coisa que lembro é de acordar dentro do meu barco. Já era quase manhã e uma névoa fina cobria todo o porto. Minha roupa estava encharcada, mas não lembrava de ter caído na água. Na verdade, não conseguia lembrar direito como tinha chegado até ali. Minha cabeça doía tanto que mal conseguia manter os olhos abertos e meu corpo inteiro tremia sem parar. Foi quando notei algo estranho nas redes que ainda estavam jogadas na água. Elas pareciam mais pesadas, como se tivessem fisgado alguma coisa durante a noite. Comecei a puxar devagar, minhas mãos ainda tremendo, e conforme a rede ia subindo, percebi que tinha algo brilhando entre as malhas. No começo, pensei que fossem conchas ou pedaços de vidro, mas quando consegui trazer tudo para dentro do barco, meu estômago embrulhou na hora. Ali, espalhados por toda a rede, tinha dezenas de dentes humanos. Alguns pareciam antigos e escurecidos, outros ainda tinham pedaços que pareciam carne presa. Larguei tudo ali mesmo e consegui chegar em casa não sei como. Passei os dias seguintes trancado no quarto, com febre alta e pesadelos horríveis. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas figuras saindo da água, aquele rosto vazio embaixo do chapéu. Depois de uma semana, finalmente criei coragem para voltar ao porto e procurar meu barco. Foi aí que descobri que tinham encontrado ele à deriva logo cedo naquele dia, com as redes vazias e nenhum sinal do que tinha acontecido. O mais estranho é que quando fui na delegacia contar tudo, o policial me mostrou uma pasta antiga com fotos dos pescadores desaparecidos. Em uma das fotos em preto e branco, tirada no dia que o primeiro pescador sumiu em 1942, dava para ver claramente uma figura de chapéu e casaco comprido, parada no final do cais, de costas para a câmera. Até hoje evito passar perto daquele lugar, principalmente à noite. E toda vez que sinto cheiro de maresia, meu corpo inteiro congela, lembrando daquela voz sussurrando que eu seria o substituto. É difícil falar sobre isso mesmo depois de tanto tempo, mas acho importante alertar outras pessoas sobre aquele cais. Acabei descobrindo que não fui o único que passou por algo parecido ali. Depois que saiu uma notícia no jornal da cidade sobre terem encontrado meu barco, recebi a visita de um senhor bem idoso, que era filho de um dos pescadores que desapareceu em 1942. Ele me contou que seu pai tinha falado exatamente das mesmas coisas antes de sumir. O homem de chapéu no fim do cais, o cheiro de podridão, as vozes na água.
No dia que ele sumiu, as redes do barco também foram encontradas cheias de dentes humanos. Mas na época a polícia não deu muita importância para o caso, dizendo que eram só pescadores que tinham se afogado. O mais assustador é que ele me mostrou um diário antigo do pai dele, onde tinha um desenho do Homem do Chapéu, igualzinho ao que eu tinha visto aquela noite. Hoje em dia o cais está interditado. Dizem que a estrutura está condenada e que vai ser demolido em breve. Mas de vez em quando ainda escuto histórias de pessoas que juram ter visto um homem de chapéu parado lá no final, sempre de costas, mesmo com o lugar todo cercado. No ano passado, um grupo de adolescentes invadiu o local durante a noite para tirar fotos, e um deles acabou sumindo. Quando acharam a câmera dele no dia seguinte, tinha uma foto que fez meu sangue gelar. Lá estava aquela mesma figura parada no fim do cais, exatamente como na foto antiga, de 1942. As redes de pesca antigas que ainda ficavam penduradas no local foram encontradas cheias de dentes também. Nunca mais consegui pescar depois daquilo, e sempre que alguém me pergunta o porquê, invento qualquer desculpa. Afinal, quem é que vai acreditar nessa história? Sempre que fecho os olhos, volto para aquele lugar, sinto aquele frio na espinha, aquele medo que paralisa. Já se passaram 2 anos e mesmo assim, minhas mãos começam a tremer só de pensar em contar o que aconteceu. Meu amigo, que estava comigo, nunca mais foi o mesmo. Ele deixou de pescar, não sai mais de casa depois que escurece, e quando alguém toca no assunto, ele simplesmente levanta e vai embora. A gente era pescador desde criança, conhecia cada canto daquele mangue como a palma da mão. Mas depois daquela madrugada, nenhum de nós dois teve coragem de voltar lá. Os mais velhos sempre avisaram que tinha coisa errada naquele pedaço do mangue, que não era para mexer com certas coisas, que tinha que respeitar. Mas a gente, todo cheio de si, achando que era conversa de gente antiga, resolveu fazer justamente o que não devia. E agora carrego esse peso, esse medo que não passa, essa sensação de que alguma coisa ainda me observa quando estou sozinho. Naquela madrugada, estava mais frio que o normal. Uma umidade diferente, pesada, que grudava na pele e deixava tudo com uma sensação estranha. A neblina foi baixando devagar, mas não era uma neblina comum. Era densa, parecia que engolia tudo ao redor. No começo, tentei me convencer que era coisa da minha cabeça, que era só mais uma noite normal de pesca. Mas tinha algo errado no ar. Uma pressão que fazia meu peito apertar, uma sensação de perigo que fazia todos os pelos do corpo ficarem em pé. Os barulhos do mangue, que eu conhecia tão bem, começaram a ficar diferentes, distorcidos. Os grilos pararam de cantar de repente, até os sapos ficaram quietos. E quem conhece mangue sabe que isso não é normal. Foi aí que comecei a sentir aquele frio na boca do estômago, aquela tremedeira nas pernas, como se meu corpo já soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. O suor frio escorria pela minha testa, mesmo com aquela temperatura baixa, e meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Foi quando tudo começou a ficar ainda mais estranho. A neblina parecia se mover de um jeito que não era natural, como se tivesse vida própria. Era como se ela formasse vultos, sombras que se contorciam entre os galhos do mangue. Meu amigo estava a uns 5 metros de mim, e eu mal conseguia enxergar ele direito por causa daquela névoa toda. De repente, a temperatura despencou ainda mais. O frio era tão intenso que chegava a queimar a pele. Nunca tinha sentido nada parecido na vida. A água do mangue, que sempre foi escura, parecia ainda mais negra, como se algo estivesse se movendo por baixo dela. Tentei gritar, avisar meu amigo, mas minha voz não saía. Era como se o medo tivesse travado minha garganta.
Minhas pernas ficaram tão bambas que eu mal conseguia me manter em pé e meu corpo inteiro tremia sem parar. Aí foi que eu vi alguma coisa se movendo entre as raízes do mangue. Não era um bicho nem uma pessoa, era algo que minha mente não conseguia processar direito, como se fosse feito da própria escuridão. E então escutei um grito que gelou minha alma. Era meu amigo. Quando olhei na direção dele, vi ele caído no chão, se debatendo. Tentei me mexer, ir ajudar, mas meu corpo não respondia. Era como se cada músculo tivesse congelado. A única coisa que conseguia fazer era ficar ali, paralisado, vendo tudo acontecer. O celular no meu bolso parecia pesar 1 tonelada, e quando finalmente consegui pegar ele com as mãos tremendo, não tinha sinal nenhum. Sempre pegou bem naquela área, mas naquela hora, nada. Só aquele silêncio mortal, quebrado apenas pelos soluços do meu amigo e pelo som da água se movendo de um jeito que não era normal. O ar estava tão gelado que doía respirar, e aquela coisa, aquela presença, parecia estar cada vez mais perto, como se estivesse nos cercando. Foi aí que tudo piorou de vez. Aquela presença começou a se materializar na nossa frente, mas não era algo que dava para descrever direito. Era como se o próprio ar tivesse tomado forma. Uma forma que fazia todo sentido de realidade ir por água abaixo. O frio que vinha dela era diferente de qualquer coisa que já senti na vida. Não era um frio normal. Era como se estivesse sugando todo o calor, toda a vida ao redor. Meu amigo continuava caído, chorando, tremendo, totalmente fora de si. E eu ali, parado, sentindo meu coração quase explodir no peito, minhas pernas bambas, o suor frio escorrendo mesmo com aquele frio todo. A neblina ficou ainda mais densa, e aquela coisa parecia cada vez maior, se aproximando devagar entre as raízes do mangue. Os sons ao redor foram sumindo, até o barulho da água parou, como se o tempo tivesse congelado. Só dava para ouvir nossa respiração ofegante e uns sons estranhos, que pareciam gemidos, mas não eram humanos nem de animal nenhum que eu conhecesse. E então, do nada, senti uma pressão tão forte no peito que quase caí. Era como se alguma coisa estivesse tentando entrar dentro de mim, uma sensação horrível que não consigo nem explicar direito. Minha visão começou a ficar embaçada, minhas pernas cederam e caí de joelhos na lama. O ar estava tão pesado que mal conseguia respirar, e aquela presença, aquela coisa, estava em todo lugar ao mesmo tempo. Tentei me arrastar até meu amigo, mas cada movimento era uma luta. Era como se meu corpo pesasse 1 tonelada, e aquele frio terrível, parecia congelar até meus ossos. A escuridão ao redor ficava cada vez mais densa, mais sufocante, e eu tinha certeza absoluta que a gente não ia sobreviver para ver o sol nascer. Nunca senti tanto medo na minha vida. Era um terror que ia além do físico, que mexia com algo dentro da alma da gente. Não sei explicar direito o que aconteceu depois. É como se minha mente tivesse bloqueado algumas partes, sabe? Lembro de ter reunido forças que nem sabia que tinha e me arrastado até meu amigo. Ele estava gelado, tremendo tanto que seus dentes batiam um no outro, fazendo um barulho que nunca vou esquecer. Aquela coisa continuava ali, se movendo ao nosso redor, como se estivesse brincando com a gente, nos observando. O ar ficou tão denso que era como se estivéssemos respirando água. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar no braço dele, e minha cabeça rodava de um jeito estranho, como se eu estivesse prestes a desmaiar. A sensação era de que tinha algo muito errado acontecendo, algo que ia além do que nossos olhos podiam ver ou nossa mente podia entender. Era como se aquele pedaço do mangue tivesse se transformado em outro lugar, um lugar que não pertencia a esse mundo. Então, assim do nada, tudo parou. O frio intenso, aquela presença, a névoa pesada, simplesmente sumiram, como se nunca tivessem existido. Foi tão repentino que por um momento achei que tinha imaginado tudo.
Mas o estado do meu amigo, ainda tremendo e chorando, e o terror que eu ainda sentia no corpo todo, provavam que tinha sido real. A gente ficou ali, jogados na lama, sem conseguir levantar, até o sol começar a nascer. Só quando a luz do dia apareceu é que conseguimos juntar forças para sair daquele lugar. Desde então, nunca mais voltamos lá. Às vezes, quando está muito silencioso, ainda sinto aquele frio na espinha, como se algo estivesse me observando. Meu amigo se mudou da cidade, não aguentou ficar. E eu ainda moro aqui, mas nunca mais pesquei. Não consigo nem olhar na direção daquele mangue sem sentir meu coração disparar. Tem coisas nesse mundo que a gente não devia mexer, lugares que deviam ficar em paz. Aprendi isso da pior forma possível. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Todo mundo para quem eu conto essa história fala que eu estava bêbado ou que inventei tudo, mas sei muito bem o que eu vi naquela noite. E olha que nem bebo, ainda mais quando vou pescar. Sei que parece história de pescador, dessas bem mentirosas, mas até hoje não consigo dormir direito quando lembro. Aconteceu numa noite que eu resolvi pescar sozinho, coisa que eu sempre fazia. Era uma pescaria normal, igual todas as outras que já fiz na vida. O tempo estava bom, lua cheia no céu, sem nuvem nenhuma. Peguei meu barquinho a remo, coloquei as iscas, as varas de pescar e fui descendo o rio devagar, procurando um lugar bom para parar. No começo estava tudo tranquilo. Pesquei uns peixes pequenos e continuei remando. Mas quando a noite chegou de verdade e ficou mais escuro, percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Comecei a ouvir uns barulhos diferentes vindo da beira do rio. E não era capivara nem bicho que eu conhecia. Quando olhei para a margem, senti meu sangue gelar. Tinha uma coisa enorme andando por ali me seguindo. Primeiro, achei que era um cachorro, mas era grande demais, do tamanho de um bezerro crescido. E aquela coisa tinha uns olhos que brilhavam tanto no escuro que dava para ver de longe. Pareciam duas lanternas me olhando fixo. Cada vez que eu tentava remar mais rápido para fugir, aquilo também aumentava a velocidade, sempre me acompanhando pela beira. O bicho se mexia de um jeito que eu nunca tinha visto, dando uns pulos esquisitos, meio desengonçado. De vez em quando soltava uns urros tão altos que ecoavam pelo rio todo. O pelo dele era preto, mas brilhava estranho quando a luz da lua batia, como se tivesse algum tipo de óleo. Eu estava tão apavorado que mal conseguia segurar o remo direito, minhas mãos tremiam tanto que achei que ia deixar cair na água. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Fiquei desesperado e tentei pensar no que fazer, mas minha cabeça não funcionava direito. Era como se eu tivesse perdido a noção de tudo. Só conseguia olhar para aquela coisa me seguindo. Tentei ligar meu celular para pedir ajuda, mas lá no meio do rio não pegava sinal nenhum. Aí então resolvi ficar parado bem no meio da água, porque percebi que o bicho não entrava no rio, só ficava na margem. Cada vez que eu chegava mais perto da beira, ele se agitava mais e rugia mais alto, como se tivesse ansioso para me pegar. Era um som tão alto e assustador que fazia minha espinha gelar. Fiquei ali, tremendo de medo e de frio, sem coragem de encostar o barco em lugar nenhum. As horas foram passando devagar demais e aquela coisa não desistia, continuava andando de um lado para o outro na beira, sempre me vigiando com aqueles olhos brilhantes. Quanto mais eu olhava para o bicho, mais estranho ele parecia. Às vezes, ele parava num lugar só e ficava em pé nas patas traseiras, igual gente. Nessas horas eu sentia que ele estava me estudando, como se planejasse alguma coisa. O jeito que ele se mexia não era normal.
Parecia que as juntas dele eram diferentes, meio tortas, e tinha momentos que ele sumia nas sombras e aparecia uns metros depois, numa velocidade que não fazia sentido. Eu já estava ficando sem força de tanto segurar o remo, minhas costas doíam e o medo só aumentava. A noite parecia que não ia acabar nunca, e eu só rezava para chegar logo o dia, porque alguma coisa me dizia que aquilo, seja lá o que fosse, não ia aparecer na luz do sol. Aí num momento, já devia ser umas 3 da madrugada, a lua ficou coberta por umas nuvens e tudo escureceu mais ainda. Foi aí que senti o maior medo da minha vida, porque mesmo no escuro eu ainda conseguia ver aqueles olhos brilhantes me encarando. O bicho começou a fazer uns barulhos diferentes, tipo uns estalos misturados com rosnados. Tinha hora que parecia que ele estava rindo, juro. Meu corpo todo tremia sem parar, e não era só de frio, não. Eu já estava tão cansado que às vezes minha vista ficava meio embaçada, e eu tinha que piscar várias vezes para conseguir enxergar direito. O tempo todo eu ficava pensando que se aquela coisa pulasse na água, eu não ia ter chance nenhuma. Era grande demais, forte demais, e eu estava sozinho no meio do nada, sem ninguém para me ajudar. De repente, o bicho começou a ficar mais agitado. Ele ia de um lado para o outro da margem mais rápido, e os urros dele ficaram mais altos. Eu percebi que o céu estava começando a clarear bem devagar no horizonte, os primeiros sinais do dia chegando. Sei lá se foi impressão minha, mas parecia que aquela coisa estava ficando irritada com a luz que vinha vindo. Ela começou a fazer uns movimentos mais bruscos, tipo se sacudindo toda. E o pelo dela, que antes só brilhava estranho, agora parecia que estava soltando uma espécie de fumaça escura. Fiquei olhando aquilo tudo, sem acreditar no que estava vendo, meu coração quase saindo pela boca. Era como se o bicho tivesse se desfazendo aos poucos, conforme a claridade aumentava. Quando os primeiros raios de sol começaram mesmo a aparecer, foi a coisa mais estranha que já vi na vida. Aquele bicho enorme foi ficando cada vez mais agitado, e os urros dele foram diminuindo, como se estivesse perdendo a força. A fumaça escura que saía do pelo dele foi aumentando, parecendo uma névoa preta que subia para o céu. Em poucos minutos, conforme o sol ia nascendo, aquela coisa foi sumindo aos poucos, igual quando a gente joga água numa fogueira e o fogo vai apagando. Os olhos brilhantes foram a última coisa que vi antes dele desaparecer completamente. E juro que nessa hora senti como se eles estivessem olhando direto para dentro de mim. Fiquei ali parado, ainda tremendo, até o sol nascer por completo, sem acreditar no que tinha acontecido. Hoje em dia ainda desço o rio para pescar, mas nunca mais fui sozinho de noite. Também nunca mais vi aquela coisa, e sinceramente, nem quero ver. Às vezes, acordo de madrugada assustado, lembrando daqueles olhos brilhantes me seguindo. Muita gente não acredita quando conto essa história. Fala que eu devo ter imaginado tudo, que era só um cachorro grande ou uma onça. Mas eu sei muito bem o que vi naquela noite. Nenhum animal normal some daquele jeito quando o sol nasce, nem se move do jeito que aquela coisa se movia. Até hoje não sei explicar o que era aquilo, e acho que é melhor nem saber mesmo. Só sei que depois daquela noite, nunca mais consegui olhar para o rio do mesmo jeito quando escurece. Preciso contar uma coisa que aconteceu comigo há 30 anos e até hoje não consigo explicar direito. Na verdade, eu nem queria falar sobre isso, mas não aguento mais guardar essa história só para mim. Sou pescador desde jovem, lá no interior de São Paulo, e conheço o rio Tietê como a palma da minha mão. Naquela época, em 1993, o rio ainda era bem diferente, mais limpo, sabe? E eu nunca tive medo de pescar sozinho, nem mesmo durante a noite. Era até engraçado, porque todo mundo ficava preocupado quando eu falava que ia pescar depois que escurecia, mas para mim era a melhor hora.
O silêncio da noite, o barulho da água, aquilo tudo me deixava super tranquilo. Naquele dia, saí para pescar por volta das 7 da noite. Estava um tempo meio fechado, mas normal para a época de chuva. Peguei meu barquinho de madeira, minha lanterna a pilha, umas iscas e fui para um dos meus pontos favoritos. Um trecho mais calmo do rio, onde sempre conseguia uns peixes bons. Aí, resolvi ficar mais tempo que o normal, porque a pescaria estava rendendo bem. Nem vi a hora passar. Quando percebi, já era quase 11 da noite, e foi aí que decidi voltar. Arrumei minhas coisas, guardei os peixes no isopor e comecei a remar de volta. Estava super tranquilo, até porque já tinha feito aquele mesmo caminho centenas de vezes. Então, do nada, vi uma coisa na beira do rio que me chamou a atenção. No começo, achei que era só um reflexo da luz da minha lanterna, mas quando olhei melhor, dava para ver direitinho. Era uma criança parada ali, na margem. Na hora fiquei preocupado, né? Tipo, o que uma criança estava fazendo sozinha ali àquela hora da noite? Meu primeiro pensamento foi que ela podia estar perdida ou precisando de ajuda. Aí gritei perguntando se estava tudo bem, mas não tive resposta. A criança só ficou parada lá, olhando na minha direção. Pensei, não posso deixar uma criança sozinha aqui no meio do nada. Então, comecei a remar em direção à margem para ver se conseguia ajudar. O tempo todo fiquei conversando, falando que ia ajudar ela a encontrar os pais, que não precisava ter medo. Mas conforme fui chegando mais perto, comecei a sentir uma coisa estranha, sabe? Um frio na barriga que não era normal. Mesmo assim, continuei remando, até chegar mais ou menos a uns 10 metros da margem. Foi nessa hora que percebi que tinha alguma coisa muito errada. Quando a luz da minha lanterna iluminou melhor aquela criança, meu coração quase parou. Ela devia ter uns 8 ou 9 anos. Usava uma roupa clara que parecia ser um vestido simples. Mas o que me assustou de verdade foi o rosto dela. A pele era tão pálida que parecia quase azulada na luz da lanterna. Mas o pior eram os olhos, completamente brancos, sem íris, sem nada. Senti meu corpo inteiro travar, como se tivesse virado pedra. O suor começou a escorrer pela minha testa, mesmo sendo uma noite fria, e minhas mãos ficaram tão trêmulas que quase derrubei a lanterna na água. Aí tentei falar alguma coisa, mas minha voz simplesmente não saía. Era como se meu corpo inteiro tivesse esquecido como se mexer. Fiquei ali, paralisado, enquanto aquela coisa que parecia uma criança começou a se mover em direção ao meu barco. Ela não andava normal, sabe? Era um movimento estranho, meio mecânico, como se as juntas do corpo dela não funcionassem direito. Foi então que aconteceu a coisa mais assustadora da minha vida. Enquanto ela vinha na direção do barco, começou a entrar na água. Mas não era como se ela estivesse nadando ou se afogando. Ela continuava andando normalmente, como se estivesse em terra firme. A água foi subindo pelo corpo dela. Primeiro os pés, depois os joelhos, a cintura. E ela continuava vindo, sem parar, com aqueles olhos brancos fixos em mim. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um troço ali mesmo. As mãos estavam tão geladas que mal conseguia segurar a lanterna. E minha respiração estava tão rápida que começou a me dar tontura. Mesmo apavorado, não conseguia desviar o olhar. Era como se aqueles olhos brancos tivessem me prendido ali, me obrigando a ver tudo aquilo. A água já estava na altura do pescoço dela e ela continuava andando em direção ao barco, até que finalmente submergiu por completo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a lanterna, mas mesmo assim apontei ela para a água para tentar ver onde aquela coisa tinha ido. E foi aí que eu vi. Ela continuava andando normalmente no fundo do rio, como se a água nem existisse. Dava para ver perfeitamente a silhueta dela através da água. Aquele vestido claro, meio que flutuando em volta dela enquanto caminhava. Os cabelos dela também se moviam na água, mas não como normalmente acontece. Eles se mexiam de um jeito estranho, como se estivessem vivos.
Fiquei ali, paralisado, sem conseguir fazer nada além de acompanhar com a lanterna enquanto ela se afastava cada vez mais, andando no fundo do rio. Minha boca estava tão seca que parecia que tinha engolido areia, e meu corpo todo tremia sem parar. Acho que fiquei uns bons minutos assim, completamente travado, até que ela finalmente sumiu na escuridão da água. Mesmo depois que não dava mais para ver nada, continuei ali, congelado, com a lanterna apontada para o mesmo lugar. Nessa hora, foi como se meu corpo finalmente entendesse o perigo. Senti uma onda de pânico tão forte que comecei a remar que nem um doido para longe dali, sem nem olhar para trás. Minhas mãos estavam tão suadas que o remo quase escorregava, e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O tempo todo eu tinha a sensação de que alguma coisa ia me puxar para dentro da água a qualquer momento. Cada barulho da água batendo no barco me fazia dar um pulo. Acho que nunca remei tão rápido na minha vida. O trajeto que normalmente eu fazia em 40 minutos, naquele dia fiz em menos da metade do tempo. Quando finalmente cheguei no pier perto de casa, minhas pernas estavam tão bambas que mal consegui sair do barco. Deixei tudo jogado lá mesmo, os peixes, as iscas, tudo, e saí correndo para casa. Nos dias seguintes eu não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos brancos me encarando. Até febre eu tive de tanto nervoso. Minha mulher ficou super preocupada, achando que eu tinha pego alguma doença. Mas como é que eu ia explicar para ela o que tinha acontecido? Nem eu mesmo conseguia entender. Fiquei quase um mês sem pescar. Toda vez que olhava para o rio, sentia aquele frio na barriga de novo. Quando voltava para casa à noite, fazia o caminho mais longo só para não passar perto da água. E olha que eu sempre fui um cara corajoso, sabe? Cresci mexendo com essas coisas de pesca. Conhecia cada pedaço daquele rio, mas depois daquela noite tudo mudou. Tinha hora que eu pensava que estava ficando maluco, que tinha imaginado tudo aquilo, mas aí lembrava dos detalhes, do jeito que ela andava, do vestido dela se movendo na água, daqueles olhos, e sabia que tinha sido real. Sei que muita gente não vai acreditar no que vou contar aqui, mas tudo o que aconteceu é real. Não vou dizer meu nome verdadeiro e nem o local exato onde isso aconteceu. Só posso falar que foi em uma cidade no norte do país. Também não vou revelar o nome do rio onde tudo aconteceu para proteger as pessoas envolvidas. Mas preciso contar essa história porque até hoje não consigo dormir direito quando lembro. Sou pescador já faz uns 15 anos. Sempre pesquei nesse mesmo rio. Todo mundo da região me conhece, sabe que eu sempre fui bem pé no chão, nunca acreditei nessas coisas de assombração. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Era uma terça-feira, estava com minha vara de pescar antiga, aquela que meu pai me deu quando comecei. O sol já estava se pondo e eu tinha decidido ficar mais um pouco, porque os peixes costumam morder mais nesse horário. O pessoal do bairro sempre fala para não pescar ali depois que escurece. Mas eu nunca dei bola. Tinha uns 5 pescadores por perto, cada um no seu canto, e o barulho dos carros na avenida misturava com o som da água batendo nas margens. Nunca me incomodei com aquele lugar, mesmo sendo meio sinistro, com os prédios velhos em volta e o cheiro forte de esgoto. Aí, quando já estava quase escuro, percebi que o ar começou a ficar mais pesado, sabe? Diferente. A temperatura caiu de repente, coisa que nunca tinha acontecido antes. Os postes de luz da margem piscavam, deixando tudo ainda mais estranho. Lembro que fiquei olhando para a água escura, tentando enxergar alguma coisa no meio daquela sujeira que sempre desce pelo rio. O vento começou a aumentar e aquele cheiro de podre ficou mais forte. Minhas mãos começaram a suar, mesmo com o frio, e senti uma pressão no peito que não sabia explicar. Os outros pescadores também pareciam inquietos. Dava para ver eles se mexendo mais que o normal. Um dos caras até falou que estava sentindo uma coisa estranha,
tipo um peso nas costas. Mesmo com o barulho da cidade, dava para sentir que tinha algo errado. Era como se o rio estivesse diferente, mais escuro, mais denso. Sei que parece bobagem, mas juro que até os peixes pararam de pular naquela hora. Foi quando tudo começou a ficar ainda mais estranho. O silêncio tomou conta do lugar, até o barulho dos carros parecia ter sumido. E aí, do nada, a gente ouviu um grito horrível saindo debaixo da água. Parecia de uma pessoa, mas ao mesmo tempo não parecia. Era um som que gelou minha espinha na hora. Meu coração disparou tanto que achei que ia ter um troço ali mesmo. Fiquei paralisado, nem respirar direito eu conseguia. Os outros pescadores também ficaram do mesmo jeito, todo mundo congelado olhando para a água. Era como se alguma coisa estivesse prendendo a gente ali. Um dos caras, que estava mais perto de mim, deixou a vara cair na água de tanto que tremia. E o pior é que o grito não parava, parecia que estava ficando cada vez mais alto, mais desesperador. A água começou a se mexer de um jeito estranho, fazendo uns redemoinhos que eu nunca tinha visto antes naquele rio. Nessa hora, todo mundo começou a entrar em pânico de verdade. Um pescador mais novo começou a chorar, outro tentava ligar para o resgate, mas não conseguia nem segurar o celular direito. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se tivesse algo me puxando para a água, sabe? Uma força que eu não conseguia explicar. O ar ficou tão pesado que mal dava para respirar e aquele cheiro de podre ficou insuportável. Lembro que tentei gritar para todo mundo correr, mas minha voz não saía. Minha vista começou a embaçar e eu sentia que ia desmaiar a qualquer momento. O pior é que dava para sentir que tinha alguma coisa se movendo embaixo da água, alguma coisa grande. Água escura não deixava ver o que era, mas a gente sabia que tinha algo ali. Todo mundo sabia. E foi aí que aconteceu a parte mais assustadora da noite. Do nada, a água começou a borbulhar, como se estivesse fervendo, mas estava gelada, muito gelada. Dava para ver a fumaça subindo, igualzinho quando está muito frio de manhã cedo. Aí então veio outro grito, mas dessa vez foi diferente. Parecia que eram várias vozes juntas, sabe? Como se tivesse um monte de gente gritando embaixo da água ao mesmo tempo. Na hora, senti meu corpo inteiro tremer. Meus dentes batiam tanto que pensei que iam quebrar. Um dos pescadores mais velhos começou a rezar alto, falando um monte de oração que eu nem conhecia. Outro cara desmaiou ali mesmo, caiu que nem uma pedra no chão. E aquele negócio continuava puxando a gente para a água. Era uma sensação horrível, como se o próprio rio quisesse engolir todo mundo. Nunca senti tanto medo na minha vida. O mais estranho é que, de repente, tudo parou. Foi assim, do nada mesmo. O grito sumiu, a água voltou ao normal, até o cheiro ruim diminuiu. Ficou um silêncio tão grande que dava para ouvir todo mundo respirando ofegante. Ninguém conseguia se mexer ainda, acho que ficamos uns 10 minutos parados, só olhando para a água, esperando aquilo voltar. Mas não voltou. Quando finalmente consegui me mexer, minhas pernas estavam tão fracas que quase caí. Um dos pescadores vomitou ali mesmo na margem, outro continuava chorando baixinho. A gente se juntou, todo mundo tremendo, e decidiu ir embora dali. Enquanto arrumava minhas coisas com as mãos ainda tremendo, olhei uma última vez para a água. Juro que vi alguma coisa se mexendo lá no fundo, mas estava escuro demais para ter certeza. Todo mundo saiu correndo de lá naquela noite, mas a história não acabou assim. No outro dia, bem cedo, alguns pescadores mais corajosos voltaram comigo até o local. A gente queria entender o que tinha acontecido, sabe? Quando chegamos lá, encontramos todas as nossas coisas do jeito que deixamos, as varas de pescar ainda jogadas no chão, umas mochilas e até o celular que um dos caras deixou cair. Mas tinha uma coisa diferente. Na margem do rio, onde tudo aconteceu, a gente encontrou um monte de marcas estranhas na lama, tipo pegadas, mas não pareciam ser de nenhum animal que a gente conhecia. Eram marcas grandes, fundas, como se algo muito pesado tivesse saído da água.
Um dos pescadores mais antigos da região, que mora ali faz mais de 30 anos, disse que nunca tinha visto nada parecido. Ele até tentou tirar foto, mas o celular dele travou na hora, coisa que nunca tinha acontecido antes. Depois daquele dia, muita coisa mudou por aqui. Vários pescadores pararam de pescar naquela parte do rio, principalmente depois que escurece. Alguns até mudaram de profissão, falaram que não conseguiam mais chegar perto da água. Eu mesmo fiquei uns 3 meses sem pescar, não tinha coragem. Quando voltei, nunca mais fiquei até tarde, sempre saio antes do sol começar a se pôr. O mais estranho é que de vez em quando, principalmente em noites sem lua, dá para ouvir uns barulhos estranhos vindo do rio, como se fosse um eco daquele grito. Algumas pessoas da cidade falam que já viram coisas se mexendo na água, vultos escuros que aparecem e somem rapidinho. Eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite e acho que nunca vou saber. Só sei que depois disso nunca mais vi o rio do mesmo jeito e aquele medo, aquela sensação de que tem alguma coisa ali embaixo, nunca mais me abandonou.